Olá, vamos mergulhar hoje numa análise de o empoderamento da mulher na astrologia, uma verdadeira jornada de autodescoberta. E a grande questão que fica é, e se o verdadeiro poder não for algo a ser conquistado lá fora, mas sim uma força interior que está só à espera de ser redescoberta? Pois é precisamente essa memória que vamos aqui desvendar. A análise já começa com esta frase bem provocadora, não é? O que é fascinante aqui é a ideia de se entrar num espaço que é sagrado, um lugar de conhecimento interno. Penso nisso como um espaço de intimidade, quase um segredo partilhado, onde o poder feminino pode ser nutrido, sabe, longe de olhares e opiniões externas. E aqui está a questão central que a obra nos propõe. A ideia de que o empoderamento não é uma luta contra o mundo, mas sim um ato de lembrar. Lembrar de um poder que é inato, que nunca foi realmente perdido, só estava encoberto, esquecido. Isso muda completamente a perspectiva de tudo. Ok, então como é que se começa essa jornada de recordação? A fonte apresenta uma estrutura bem clara, uma tríade celestial: a Lua, Vênus e Lilith. Elas são como três chaves, mesmo, para desbloquear o nosso eu mais profundo. A primeira chave é a Lua. E, olha, não estamos a falar só de um banho de espuma. É muito mais profundo. É a base de tudo, o nosso lar interior. A Lua é a nossa fundação emocional. Aquela parte de nós que precisa de se sentir segura, cuidada, para poder florescer. É dar-se permissão para nutrir, antes de mais, a própria alma. Depois a gente mergulha na energia de Lilith, a Lua Negra. E essa é aquela parte que muitas vezes nos ensinaram a esconder, a abafar. Lilith é a voz selvagem, indomada, que se recusa a ser silenciada. É a força que pergunta onde é que nos estamos a diminuir para caber em caixas que não são nossas. Abraçar Lilith é um ato radical de reivindicar a autenticidade sem pedir desculpa. E para fechar a tríade, temos Vênus, que nos ensina sobre valor, mas não o valor que os outros nos dão, e sim o valor que a gente reconhece em si. Vênus é o nosso guia para construir relações e fazer escolhas que sejam um espelho do nosso amor próprio, que estejam alinhadas com o que nos traz verdadeira alegria. Então, o ponto crucial é perceber como estas três energias dançam juntas. Imaginem, a Lua constrói o nosso santuário interior. Lilith é a guardiã na porta, que defende as fronteiras com garra e verdade. E Vênus? Vênus decora esse santuário com escolhas conscientes, com relações que nos elevam. Juntas, elas são a base para uma integridade pessoal inabalável. Certo, mas vamos sair um pouco da teoria. Como é que isto ganha vida no mundo real? A fonte traz-nos dois estudos de caso fascinantes, que mostram como estes arquétipos se manifestam em desafios bem concretos, do dia a dia. De um lado, temos a Helena, aquela pessoa que cuida de toda a gente, se doa, mas está à beira do esgotamento, de se perder de si mesma. Do outro, a Maia, que brilha muito para o mundo, mas por dentro, secretamente, procura validação. São duas jornadas diferentes, mas que no fundo refletem o mesmo dilema: como ser para os outros sem deixar de ser para si. A jornada da Helena é toda sobre redescobrir o poder que existe na palavra não. Ela aprende que a sua natureza cuidadora não precisa de ser sinônimo de autossacrifício. Ela percebe que para cuidar genuinamente dos outros, primeiro precisa de proteger o seu próprio espaço sagrado. É uma virada de chave fundamental. E esta citação, uau! Ela resume de forma brilhante a sabedoria que a Helena conquistou, a percepção de que amor e liberdade não são opostos, pelo contrário, são duas faces da mesma moeda, ambas sagradas e essenciais para uma vida plena. Já a história da Maia é sobre a autenticidade. Ela vivia como se estivesse num palco, sempre à procura do aplauso. A sua grande transformação acontece quando ela para de atuar para os outros e começa a abraçar a sua própria intensidade, encontrando poder na aceitação de si mesma, com toda a sua luz e toda a sua sombra. Que realização profunda é esta, a da Maia. Ao integrar as suas partes mais escondidas, a sua sombra, ela descobre uma confiança que é genuína, radiante e que já não depende do palco ou do reconhecimento externo. É aquele brilho que vem mesmo de dentro. E o mais interessante é que o material de origem não fica só na filosofia. Ele ancora todos estes conceitos num programa super prático de 4 semanas. É literalmente um mapa para a transformação pessoal. Este programa oferece um caminho bem claro. Começa com o autocuidado lunar, depois avança para a libertação com Lilith, de seguida alinha-se com os valores de Vênus e, por fim, na 4ª semana, integra-se tudo para se criar um novo sentido de propósito. É um passo a passo prático para a mudança.
E com isso, vamos fechando o círculo e voltando ao tema de abertura, à ideia de que o empoderamento é, na verdade, um regresso a casa. Uma redescoberta. E esta é talvez a mensagem mais importante de todas. Este trabalho não é sobre consertar algo que está partido ou tornar-se uma pessoa diferente. É sobre reconectar com uma essência, uma força que já existe, que sempre esteve lá, só à espera de ser reconhecida. E esta citação do prefácio do livro é de uma beleza. Ela fala sobre a nossa totalidade, sobre a capacidade que existe em cada ser humano de ser, ao mesmo tempo, a semente e o terreno fértil, a cicatriz e também a própria cura. E terminamos assim, com esta pergunta, que não é bem uma conclusão, é mais um convite. O mapa está traçado no céu interior de cada pessoa. A grande questão é, para onde se escolhe navegar a seguir? Fica essa reflexão, poderosa, para levar connosco.